Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias em 1 de Reis, 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29, amém? 1 Reis 16, a partir do versículo 29. Amém? Todos acharam? A sonoplastia também colocou na tela. Aquele que não tem a Bíblia em mãos, pode estar olhando na tela, amém? Diz assim: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, tornou-se rei de Israel e reinou filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Amém? Os irmãos podem se assentarem, glória a Deus. Nós abrimos aqui em 1 Reis, no capítulo 16, e aqui nós começamos a ver a história de Acabe. Acabe reinou sobre Israel 22 anos. A palavra aqui nos diz que anterior a ele não houve rei pior em Israel a não ser Acabe. Acabe fez coisas piores do que os outros reis que antecederam a ele. A palavra de Deus fala deste homem, Acabe, que ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Muitos cristãos já ouviram falar de Jezabel. Muitos hoje falam do espírito de Jezabel, né? Esta mulher, ela seduziu este homem, rei de Israel, a adorar Baal. Ela seduziu também ele a adorar Aserate, que era 2 deuses, né? E Acabe, ele construiu um templo em Jerusalém. Naquela época, estava muito confuso o povo de Israel. Estava tão confuso que a guerra fez eles lutarem contra eles mesmos e dividir 2 reinados. Judá, de uma parte, e da outra parte, Israel. Em Israel tinha sua capital, Samaria. E em Judá tinha sua capital, que é a conhecida Jerusalém. As 12 tribos se dividiram, 10 emanou para um lado e 2 ficou a Judá. Amém? E aqui eu trouxe essa mensagem sobre Acabe, porque eu quero que vocês entendam que Deus nos deixou uma norma, uma lei. Ele deixou um manual para que nós possamos entendê-lo, meditar e assim buscar a praticar. E Acabe foi um homem que não praticou a palavra de Deus. Ele não se atentou para a palavra do Senhor. Primeira coisa que ele fez foi casar com uma mulher que não fazia parte do povo. E era uma mulher idólatra.
Quantos de nós, meus irmãos, não observamos a palavra de Deus? Quantos de nós não olhamos para aquilo que Deus diz que devemos fazer e tomamos atitudes conforme nosso coração diz que nós devemos tomar? E a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Muitos crentes sonham em conquistar, mesmo que ele passe por cima daquilo que a própria palavra ensina, dizendo que não é para fazer. E assim foi com Acabe. E Acabe, conforme eu falei, ele construiu um templo a Baal. Levantou altar a Baal. E começou ali, dentro de Samaria, a adorar Baal. E a levar ao povo a adorar também Baal. Também levantou um templo para Aserate. E começou a levar o povo a adorar também Aserate. E o povo deixou de buscar a Deus para buscar coisas vãs, para buscar coisas do mundo, para buscar adoração do mundo. Nos dias de hoje não é diferente, meus irmãos. Muitos crentes estão deixando de servir a Deus para adorarem a Baal, para adorarem a Aserate. E aí você me pergunta, mas como assim, meu irmão Leandro? Sim, meus irmãos, muitos estão buscando as coisas do mundo, muitos estão adorando ao mundo, e acham que estão servindo a Deus. Muitos querem andarem como o mundo, falarem como o mundo, vestirem como o mundo, usarem os trajes que o mundo coloca para ele ali vestir, e buscar a Deus de forma alguma. Era moda em Israel adorar Baal. Todos tinham uma imagem de Baal. Eram poucos. A palavra de Deus diz que eram só 7.000 em que o Senhor tinha preservado no meio do povo, que não tinha se dobrado a Baal. Muitos estão adorando ao mundo. E nós veremos aqui o que aconteceu então com Acabe. E a palavra de Deus diz que naquela época existia um profeta, um homem de Deus, chamado Elias. Nós ouvimos aqui em cultos anteriores, pregações em relação a Elias, da mulher que era viúva. O profeta que foi usado ali foi Elias. E a palavra de Deus diz que Jezabel, que tinha seduzido Acabe, ela começou a perseguir aqueles que eram profetas de Deus, aqueles que adoravam ao Senhor, e mandou matar todos eles. E ela colocou ali em Samaria 450 profetas de Baal, e 450.000 profetas de Baal, e 400.000 profetas de Aserate. E a palavra de Deus diz que existia um homem, que esse homem chamava Obadias. Ele viu isso e levou 100 profetas para esconder e ali tratar desses profetas com pão e com água, né? E diz que esta mulher maligna odiava Elias, odiava os profetas,
odiava o povo de Deus. Meus irmãos, se você está tentando ser aceito pelo mundo, você está completamente errado. Se você está tentando se encaixar no mundo, você está completamente errado. Porque a palavra de Deus diz que o mundo te odeia. O mundo irá te perseguir. Muitos crentes hoje, nos lugares onde ele vive, ninguém sabe que ele é crente. Porque as músicas que o mundo escuta, ele escuta também. As coisas que o mundo fala, ele fala também. E quando alguém critica sobre Deus, ele é o primeiro a calar a boca. Levanta profetas de Deus. Porque Jezabel, ela não te ama, ela te odeia. E ela irá te matar. Este é o papel do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E a palavra de Deus diz que Acabe então fazia tudo o que essa mulher queria que ele fizesse. Então o Senhor manda Elias falar para Acabe que não mais ia chover ou melhor, no mundo, não mais ia chover durante alguns anos. E assim aconteceu. E quando isso aconteceu, Elias correu e foi para os montes, perto do rio Jericó. E ali ele foi ser tratado pelos corvos e beber ali da água que estava passando daquele rio. E assim a seca era tão forte que a água daquele rio secou. Foi aí que ele foi lá para aquela região aonde estava a viúva. E vocês sabem que foi pregado em relação a isso, né? Ele passou um período lá. E aí ali não faltou mais pão para aquela mulher. Porque ela estava ali na última refeição, para que ela e o filho dela fossem mortos. E ele passou ali um período e logo o filho dela morreu. E Deus usou ele para curar ela. E nisso ainda, passando um período, Deus falou para ele voltar lá em Acabe e dizer para ele que o Senhor faria chover. Então Elias volta, e voltando ele encontra no meio do caminho Obadias, que agora ele era chefe do palácio de Acabe. Lembra Obadias, aquele que guardou 100 profetas do Senhor? Então ele pega, encontra Obadias no caminho, porque Acabe tinha falado o seguinte: Obadias, não vamos deixar o nosso rebanho morrer, vamos sair a encontrar pasto para os nossos animais. Faz o seguinte, você vai para esse lado e eu vou para esse. E quando Obadias foi de longe, ele viu Elias, e quando ele viu, ele falou: é você? É você mesmo? Meu Deus, eu achei que você estava morto. E ele falou: não, eu vim para encontrar Acabe. E fala para Acabe que eu quero ver ele. E Obadias falou assim: mas de forma alguma. Você não sabe que eles mataram todos os profetas? Eu ainda consegui guardar 100 profetas. E se eu falar para ele que você quer falar com ele, e depois voltar aqui e o Espírito de Deus te levar para algum lugar, ele vai me matar. Ele foi e falou para Obadias: não vai, fala com este homem, que aqui sim eu estarei. Ele foi, e ele voltou.
E ele, voltando àquele lugar, ele falou para Acabe: Acabe, Deus manda dizer que vai chover, e eu vou provar. Chama todos os profetas de Baal e de Acerate, e nós encontraremos no monte que foi determinado. E ali todos foram. Os povos daquela região, dali de Israel, de Samaria, todos foram, porque estava uma seca horrível sobre a terra. Olha o que o pecado faz, meu irmão. Às vezes a seca da sua vida, a miséria que você passa, é o pecado que está fazendo isso. E às vezes você não entende. E ali eles foram, e chegando lá, Acabe pegou e falou: vocês podem escolher 2 bezerros, trazem para mim. Vocês profetam, podem escolher. Agora vocês podem fazer o altar, podem juntar a lenha, pôr o bezerro em cima, mas não ponha fogo. E Elias pegou o bezerro, e ali Elias cortou os gravetos, escolheu 12 pedras, uma representando cada tribo de Israel, ainda fez uma vala ao redor, e disse para os homens: vai lá e buscam água, pega 4 botijas e buscam água. Foram lá, vai lá mais 3 vezes, encheu o lugar de água. Agora vocês vão clamar o Deus de vocês, Baal, Acerate. Se eles mesmos são Deus, que eu não duvido que às vezes seja, eles vão acender esse sacrifício. E aí diz a palavra de Deus que de cedo a meio-dia, eles: Baal, Baal, escuta Baal, 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 escuta Baal, vem Baal, acende esse sacrifício Baal, 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 Baal. E Elias de longe grita mais alto: vai que ele está ocupado, vai que ele está dormindo, grita. E aí diz a palavra de Deus que de meio-dia até o fim da tarde, eles ficaram gritando: Baal, 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 e nada acontecia. A palavra de Deus diz que Elias foi lá e preparou o altar que estava quebrado. Olha que palavra, até arrepiei aqui. Quantos de nós estamos com o altar quebrado? Quantos de nós já não oramos mais? Ontem minha esposa me lembrou: Leandro, você orava a semana inteira, eu não estou te vendo, você jejuava a semana inteira, eu não estou te vendo jejuar. E hoje o Espírito trouxe a mim essa palavra. E Elias foi lá consertar o altar que estava quebrado. Diz a palavra de Deus que ele colocou a água. Sabe por que ele espejou a água? Para zombar deles. E diz a palavra de Deus que ele foi lá, ajoelhou e orou. E falou com Deus: Deus, sou teu servo, Pai, responda-me, e responda a este povo, para que eles saibam que o Senhor é Deus. Oh, aleluia! Pois o Senhor verdadeiramente
Deus, diz a palavra de Deus, que no mesmo instante caiu um fogo do céu, queimou ali o novilho em partes, queimou ali a madeira, queimou as pedras, queimou o chão e secou a água. Oh, aleluia! Não há nada que Deus não conserte neste altar. A água ali era algo impossível que as pessoas viam que não acendia. Existem coisas às vezes na sua vida que você acha que é impossível que Deus não perdoe, mas Deus perdoa. Deus perdoa. E Ele quer reconstituir este altar. E assim, o povo se alegrou e disse: verdadeiramente, este é Deus. Então Elias chamou o povo para ir lá pegar todos os profetas. E o povo pegou todos os profetas de Baal, de Acerate, e eles levaram a um abismo. E Elias mandou matar todos. Todos foram mortos. E diz a palavra de Deus que Elias saiu dali para escapar, porque ele sabia que Jezabel não aceitaria isso que aconteceu. E logo, antes dele sair, ele pegou, orou e falou para um servo: vai lá, olha lá perto do monte, se você vê alguma coisa. E o servo foi lá. Aí falou: volta lá de novo. E o servo foi 7 vezes. Na 7ª vez ele falou: eu vejo uma nuvem, como o tamanho da mão de um homem. E Elias disse: então vai chover. Oh, aleluia. Ele pegou e falou para Acabe: Acabe, volta para sua casa, porque senão a chuva vai te pegar o caminho e você não chegará com o seu exército. E ele voltou. E Deus ali deu uma força tão grande a Acabe que ele correu e chegou antes de Acabe. Deus deu uma força grande a Elias que ele correu e chegou lá antes que Acabe. E logo depois Acabe foi lá e contou tudo para Jezabel o que ocorreu, incluindo que os profetas tinham sido mortos. Jezabel escreveu uma carta e falou para Acabe nesta carta: o que fizestes aos meus profetas, hoje mesmo farei contigo. Se eu não fizer isto, é porque os meus deuses não existem. E Jezabel deu essa carta, chegou a Acabe, conforme eu falei, Acabe fugiu, correu, porque a palavra de Deus diz que ele teve medo. Teve medo. E aí, ali, aonde eu falei para vocês que eu contaria em relação ao homem que anda longe da presença de Deus, que Acabe, o rei da Síria, se levantou contra Acabe. Ben-Hadad era o nome do rei da Síria. E chegou lá com seu exército enorme, perto de Samaria, e falou assim para um servo: vai lá, fala para Acabe que tudo que ele tem é meu, sua mulher, seus filhos, sua casa, tudo é meu. Ele foi lá, e o rei de Israel, Acabe, pegou e foi e falou assim: tudo bem, fala para ele que tudo bem. E ele voltou, falou para o rei da Síria, ele falou que tudo bem. Não, agora vai lá, fala para ele que eu vou à casa dele
vou olhar no palácio, dentro dos quartos do seu exército, tudo, e irei confiscar tudo para mim. Então diz a palavra de Deus que Acabe juntou ali os seus maiorais, fez uma reunião, e eles disseram: não, peraí, isso daí não vamos aceitar. Então o que acontece? Ele pegou e falou isso, que não ia aceitar isso. E Deus levantou um profeta no meio dos profetas de Deus e falou para ele: pode juntar o seu exército e pode ir, que eu darei este exército da Síria nas tuas mãos. Diz a palavra de Deus que nas campinas, nos montes, o exército da Síria era enorme, e o exército de Israel era como 2 rebanhos de ovelha. Diz a palavra de Deus que eles lutaram, e diz que em um único dia o exército de Israel matou 100.000 pessoas do exército da Síria. Então eles voltaram correndo, e ali, ao voltar correndo, Deus usou de novo aquele profeta a falar com Acabe e falou: te prepare, porque eles voltarão na virada do ano. E diz a palavra de Deus que na virada do ano, os maiorais do exército foi até o rei da Síria, Ben-Hadad, e falou assim: não, o Deus desse povo é Deus dos montes, ele não é Deus das planilhas, dos lugares planos. Vamos juntar de novo o exército, me dê o mesmo exército que foi no número, e nós iremos derrotar. E aí Deus usou de novo aquele profeta, e o profeta disse que Deus se irou, porque disseram que ele era Deus dos montes e não Deus das planilhas. Meus irmãos, Deus é Deus em todo lugar. Deus é Deus lá dentro da tua casa. Deus é Deus lá no seu serviço. Aqui nessa igreja, em qualquer lugar, Deus é Deus. Então, o povo se juntou de novo, e ali houve a batalha. E a palavra de Deus, conforme ela disse, Deus deu vitória ao povo de Israel. E a vitória que Deus deu foi tão grande, que até o rei da Síria estava correndo e fugindo. E quando ele estava correndo, um servo falou para ele assim: vamos fazer o seguinte, veste aí de roupa de saco, que aquele povo lá, eles são misericordiosos. Vamos lá e fala para ele que você está arrependido, e ele irá usar de misericórdia. E aí chegaram então até o rei Acabe, e falaram para ele que o rei Ben-Hadad foi pego em vida, e Deus tinha falado para o profeta, falar para ele, matar todos, aniquilar tudo. E de repente, quando Acabe ouve essa notícia, ele pega e fala: meu irmão Ben-Hadad está vivo, fala para ele vir aqui. E aí Ben-Hadad já recebeu aquela notícia com alegria, e subiu na carruagem de Acabe, e prometeu a Acabe
Acabe, faz o seguinte, eu vou dar aquele lugar que foi tomado pelo meu pai, do seu povo de volta. Acabe pegou e falou assim: olha, a aliança feita, fechado, pode voltar. Então ele voltou. E aí é aonde Deus usa um profeta. Eles estavam lá entre os profetas e Deus falou com um deles e falou assim: ó, fala para esse profeta para te bofetear. Aí ele foi e falou para o profeta: ó, me bofeteia. E ele falou: não vou fazer isso. Por que você não vai fazer isso? Deus manda te dizer: ao saindo daqui, um leão ainda vai te devorar hoje. Diz que aquele profeta saiu ali e o leão devorou ele. E aí ele pegou e falou para outro profeta: me bofeteia. Aí ele já deu um tapa na orelha dele, ao medo. E ali ele enfiou um véu no olho, né? E foi ao caminho onde Acabe iria retornar para sua casa. E ao caminho ele pegou e falou para Acabe: Acabe, ele parou. Falou assim: um servo, eu estava na luta, e um guerreiro veio a mim e deixou um soldado. E esse soldado que ele deixou, ele falou para mim: não deixe ele fugir, porque senão você vai morrer. E o soldado fugiu. Quando eu olhei, ele sumiu. E o próprio Acabe pegou e foi e falou assim: você mesmo trouxe a condenação sobre você. As suas palavras já diz o que aconteceu. Ele pegou, tirou o véu do olho, mostrou para Acabe e falou para ele: assim diz Deus, este homem que você não mataste, você morrerá no seu lugar. E os outros que você livraste, o teu povo morrerá no lugar. E diz a palavra de Deus que Acabe foi embora, foi para sua casa, tinha recebido a vitória. Eu fiz sua marcação, nem sei onde ela está aqui, só vou passando. Glória a Deus. E aí, o que acontece? Ele indo para casa, diz que ele foi a descansar. Ele viu uma vinha, né, que ficava do lado do seu castelo, que era de Nabote. E diz que ele queria a vinha de Nabote. Foi lá e falou com Nabote: Nabote, eu dou o que você quiser no valor dessa vinha, até o dinheiro se você quiser. Nabote pegou e falou assim: não, eu não quero vender algo que vem dos meus pais, que vem da minha família. E aí diz que ele foi embora triste para casa, deitou virado triste. E diz a palavra de Deus que a mulher dele chegou perto dele e foi e falou: o que está acontecendo com você? Eu queria uma terra ali, uma vinha, mas o homem me negou, Nabote. Mas você não é rei? Você não é rei? Não, deixe isso comigo. Olha para você ver o tanto que a mulher era maligna. Meus irmãos, eu vou te falar a sinceridade. Se você é crente e namora e acha que Deus vai converter o seu namorado depois que você tiver 10 filhos com ele, desiluda. Se você é crente, varão, e acha que Deus vai converter a sua mulher depois de 10 filhos com ela, desiluda. A palavra de Deus diz que jugo desigual não é bom, não é bom. Case com uma crente, case com um crente. Já é difícil com crente, imagina sem. Case com crente. Faça esse homem tomar uma decisão na sua vida.
Faça essa mulher tomar uma decisão na sua vida, não porque te ama, mas porque Deus é Deus. E aí esta mulher pegou, falou assim, vamos fazer um jejum com os profetas. E aí leva lá Nabote, põe ele lá no meio e faz 2 profetas enganosos falar que ele estava blasfemando contra Deus e blasfemando contra o rei. Diz que assim foi feito. E eles pegaram e apedrejaram Nabote. E ela chegou até a ele e falou assim: sabe aquela vinha, meu amor? Agora é sua. Agora é sua. Então, Deus, que vê todas as coisas, mandou Elias ir até Acabe. Diz a palavra de Deus que quando Elias foi até Acabe, Acabe pegou e falou assim: é você meu inimigo? E Elias foi e falou assim: não sou seu inimigo, você apenas não faz aquilo que Deus manda. E Deus manda lhe dizer, olha para vocês verem, quando ele foi se alegrar com a vinha que tinha recebido da mulher, lá na vinha, Deus mandou Elias ir lá na vinha, no dia da alegria dele, ele chegou lá, e aí Deus pegou e falou assim: Deus manda te dizer, que neste mesmo lugar, aonde caiu o sangue de Nabote, os cães lamberão o seu. E ainda manda dizer à sua mulher, que ela será lançada abaixo, e os cachorros comerão a sua carne. E aí, sabe o que ele fez? Ele se arrependeu. Gente, este Deus é Deus. Diz a palavra de Deus que ele se vestiu com panos de saco, rasgou as suas vestes. E aí começou a clamar a Deus, a baixar a cabeça no meio do povo. E aí Deus pegou e ainda falou para Elias: Elias, viste o que aconteceu com Acabe? Por causa disso, não aniquilarei por agora a sua família. E aí o que acontece? A palavra de Deus diz que o rei de Judá desceu até Israel, até Samaria. Vocês lembram que era o mesmo povo dividido por 2 povos? E quando ele desceu, Josafá era o rei de Judá. Diz a palavra de Deus que ali Acabe estava banqueteando, se alegrando, e falou que existia uma parte da terra que era deles depois de 3 anos. Depois de 3 anos que ocorreu o negócio de ter matado Nabote na vinha. Diz que eles ficaram 3 anos em paz. E depois de 3 anos nessa festa, nesse festival, Josafá desceu ao encontro de Acabe. E lá, Acabe lembrou e falou: existe um lugar que era nosso, vamos tomar dos sírios, os mesmos sírios
que eles estavam ali lutando. E aí, o que acontece? Ele perguntou a Josafá, o rei de Judá: se eu for nessa luta, você vai comigo? Aí Judá falou assim: o meu povo é o teu povo, o meu exército é o teu exército. Mas primeiro quero ouvir os seus profetas. Meus irmãos, olha para vocês verem. Acabe, ele tomava atitudes sem consultar a Deus. Será que é certo você tomar atitude na sua vida sem consultar a Deus? Será que para você chegar aqui na Irlanda foi da vontade de Deus ou foi a sua vontade? Será que agora para ir embora para o Brasil foi da vontade, é da vontade de Deus ou é a sua vontade? Acabe, ele fazia isso. Ele estava ali banqueteando, ele achou que era do jeito dele. E eu vou te dizer, a palavra de Deus diz que ele tem zelo por nós. A palavra de Deus diz que ele te conhece, antes mesmo que a tua palavra venha à boca, ele já sabe o que você vai falar. E ali, ele pegou e falou assim: então chama os profetas. Foram lá, 400 profetas. E todos os profetas falavam que ele deveria ir para a guerra. E aí, Josafá falou assim: tem mais algum profeta? Além desses daqui? Acabe falou: tem um chamado Micaías. Ele me odeia, ele só fala coisa ao contrário do que eu acho, do que eu penso. Ele falou assim: não, então chama Micaías. E aí o guarda, quando foi chamar Micaías, falou assim: ó, lá está tendo uma festa, tem 400 profetas que estão falando a mesma coisa. Chegando lá, não desagrada o rei não, fala também a mesma coisa. Meus irmãos, vocês querem ouvir os seus amigos? É? Você quer ouvir a sua família? Hã? Ou você quer ouvir a Deus? Às vezes não é o que você pensa, ou o que você quer, ou o que você almeja, mas é o melhor para a sua vida. É a melhor decisão. Meu tempo está esgotando, senão eu falaria alguns testemunhos. E vou continuar a história. Então, Micaías foi lá. Chegou lá, ele pegou e falou assim: ó, Micaías, eu vou ou não vou a esta batalha? Micaías falou assim: vai, pode ir que vocês vão ganhar. Aí o Acabe falou: mas Micaías, espera aí, fala a verdade, fala o que Deus mandou dizer. Ele falou assim: Deus diz que o exército estará nos montes, que nem ovelhas sem pastor. E aí, um encontrou eles e falou: voltam para suas casas. E aí o que acontece? O rei falou assim: falei que ele não profetiza conforme eu digo. Falei. E aí ele pegou, tinha um profeta que era um puxador de saco, que esse profeta tinha feito com ferro
uma cabeça com 2 chifres. E tinha falado dentre esses profetas que Acabe destruiria os exércitos com aquele chifre. Esse mesmo profeta chegou até Micaías e lhe o bofeteou. E falou assim: mas você diz uma palavra em que Deus não disse para nós? Quem é você? Daí o que ocorre? Enquanto Micaías estava sendo preso, que era o profeta que falou a verdade, eles foram para a guerra. E ao meio caminho da guerra, você sabe o que Acabe fez? Parou Josafá, falou assim: Josafá, vai com as suas vestes reais. Eu vou vestir de um disfarce aqui e vou ficar no meio do exército. Meus irmãos, a Deus não se engana. Não se engana. E diz a palavra de Deus, é a hora que eu mais me emociono com essa história. Diz que o exército de longe tinha visto Josafá com as vestes reais e disse: lá, Acabe, vamos matar ele, porque o rei tinha dito que era para matar só Acabe. E aí, de longe eles foram, chegando perto, ouviram o grito de Josafá e viu que não era Acabe. Mas diz a palavra de Deus que um soldado qualquer desceu a sua flecha e lançou no ar. Diz que essa flecha acertou entre as beiradas da armadura de Acabe e o matou, e o feriu na realidade. E ele viu ali que estava tão ferido e queria sair daquele lugar, e morreu. Meus irmãos, uma flecha do nada foi ao encontro daquele homem. Não adianta correr, essa flecha vai chegar. Ela pode chegar em você, ela pode chegar em mim. Micaías, ele disse que ele tinha visto Deus ao seu trono, e ao lado dele tinha visto espíritos, e o Senhor tinha dito: quem irá após mim enganar Acabe para ir à guerra? E aí diz ele que viu um espírito mentiroso e falou assim: eu vou colocar mentira na boca dos profetas. E aí ocorreu o que eu acabei de lhes dizer. Meus irmãos, Deus está vendo. Deus está te vendo. Jezabel reinou 10 anos depois disso. E diz a palavra de Deus que Jezabel, Deus levantou um rei que ainda foi consagrado por Elias. E esse rei lutando ali para conquistar Israel, ele chegou aonde Jezabel estava. E lá da sacada diz que ela se vestiu, se embelezou de uma forma ímpar. E diz que ela chegou até a sacada. De longe, diz que o rei viu ela e falou assim: empurra essa mulher da sacada. Diz que empurrou, ela caiu e se destroçou.
a palavra. Deus tinha dito. E diz que ele falou: vai lá, pega o corpo dela, para enterrar ela como um dos reis. Chegou lá, o que tinha nada, os cachorros já tinham comido. E diz que quando Acabe foi levado, diz que o sangue dele foi lavado ali no rio, aonde Nabote tinha morrido, apedrejado. E diz que os cachorros lambiam aquele sangue que caíam da carruagem. Final. Vale a pena servir a Deus? Ou você ainda acha que é do seu jeito, que é da sua forma, que é do seu tempo? Correr não adianta, a flecha está solta. Fazer a tua vontade é o melhor. Às vezes não é o que eu quero, mas é o melhor. Às vezes não me agrada, e nem as pessoas que estão ao meu redor, mas é o melhor. É melhor. É melhor no meio do mundo você estar louvando a Deus. Esses dias eu coloquei um coro lá no meu serviço e estou cantando. E o povo passava assim, ó. Louco. Que alegria ouvir isso. Porque o meu coração está transbordando de alegria no Senhor. Não é ser aceito pelos homens, mas é ser aceito por Deus. Levante de onde você está. Eu quero orar aqui. Coloca a mão no seu coração. Se você está teimando com a palavra de Deus, se Ele está dizendo para você: é assim, meu filho, é assim, minha serva, mas você não quer entender. Se você sabe o que Ele diz na sua palavra, mas você não quer nem saber, eu quero orar por você. Não deixe essa flecha, não deixe os cães lamberem o seu sangue. Faça a vontade de Deus. Sirva o Senhor. Tome a decisão certa. É isso. Está doendo, mas é isso que Deus quer. É isso. É isso. É isso que eu vou fazer. Senhor, meu Deus, aleluia, Deus eterno, muitas vezes na vida dos irmãos, na minha vida, Pai, vem luta, e muitos desistem. Às vezes no mundo é melhor, é gostoso, as luzes brilham mais, mas não é o que o Senhor quer, Pai amado. Dê força a esses irmãos, como Elias teve medo, mas o Senhor foi lá, e cuidou, e tratou, e limpou, e fortaleceu, para que ele ainda fosse fazer a tua vontade. Fortaleça a tua igreja, Pai. Fortaleça cada um de nós, para que o dia em que nós não for mortos nesta terra, que nós venhamos sermos arrebatados, porque nós confiamos em Ti, pois já nem a morte
nem a profundidade, nem a altura, nada os separarão do amor do Senhor, que está em Cristo Jesus. É assim que eu oro e peço ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Os irmãos podem se assentarem. Quero agradecer pela oportunidade. Quero falar para a igreja que nós estamos amando congregar com vocês. Que Deus continue os abençoando e nos abençoando no meio de vocês, amém? Em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, 2 Samuel 24. Dezoito. Nesses cimas e baixos que, quando nós lemos a Bíblia, né, não sei se acontece com vocês, mas comigo sempre acontece, que nós lemos a Bíblia e nós falamos assim, ai, como que esse povo sempre está fazendo a mesma coisa? Como que eles sempre estão caindo? Como que eles sempre estão se deixando Deus? Como que eles... Mas nós também somos assim, né? Nós sempre estamos errando, nós sempre estamos fazendo a mesma coisa, nós sempre estamos nesse cima, embaixo, né? E o povo de Israel, nós somos iguaizinhos a eles, né? Mas nós gostamos de falar mal deles, mas nós somos igualzinhos. E um dia, Deus, né, revoltado com o povo, se revoltou com o povo de Israel mais uma vez e incitou Davi a contar ao povo que não era para ele ter feito. E ele foi lá, contou o povo, mesmo no conselho de outras pessoas, não faça isso, mas ele foi e ele fez. Mas ele fez porque Deus provocou ele a fazer isso, que é o mais engraçado. Mas Deus fez de propósito, porque Deus queria puni-los, mais uma vez, porque eles estavam sempre sendo punidos. E Deus falou assim, escolhe aí entre 3 punições, o que vocês querem? Né? Se vocês querem que caia uma praga sobre a terra, se vocês querem guerra, ou se vocês querem, né, qualquer outra coisa? Se vocês querem fugir dos seus adversários, se vocês querem fome. Aí Davi falou assim, não, eu prefiro cair na mão de Deus, né? E aí caiu uma praga, que Deus é misericordioso, eu prefiro cair na mão de Deus. Caiu uma praga sobre a terra e o povo começou a morrer. E Davi se arrependendo e pedindo para Deus, Senhor, não faça isso. E Davi sabia tocar o coração de Deus, né? Ele sabia louvar, adorar e se arrepender. Ele realmente sabia. E quando Deus viu ele todo quebrantado, ele pediu para o anjo que estava lá com a espada, parou. E Davi foi lá fazer uma oferta a Deus. E é disso que eu quero falar. No 18, que está falando assim, se eu enxergar, gente. Cadê meu óculos? Estava dentro da bolsa que eu esqueci em casa. Naquele mesmo dia, Gad foi dizer a Davi, vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebusel. E Davi foi para lá em obediência, em ordem de Gad, tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra e disse, porque o meu senhor e rei veio ao teu servo, respondeu Davi, para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga
no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Amém? Davi não quis de graça, gente. Ele não quis oferecer ao Senhor um holocausto que não fosse custar nada a ele. Ele não quis. Apesar que a praga estava caindo no povo inteiro, e se ele recebesse aquele local ali, o holocausto de uma pessoa que também estava na mesma situação que ele, eu particularmente não veria nada de errado. Estamos todos no mesmo barco, vamos aqui fazer um holocausto juntos, né? E orar ao nosso Deus. Mas ele falou: eu não vou fazer um holocausto ao meu Deus que não me custe nada. E nós precisamos ter essa mente. Vamos louvar ao Senhor com as nossas ofertas nesse momento. Amém? Cante, cante, cante ao Senhor para sempre. Cante, cante, cante ao Senhor para sempre. Faço o melhor, oh, faço o melhor para Deus. Faço o melhor, oh, faço o melhor para Deus. Aplauda, aplauda, aplauda ao Senhor para sempre. Aplauda, aplauda, aplauda o Senhor. Faça o seu melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Pule, pule, pule ao Senhor pra sempre. Pule, pule, pule ao Senhor. Faça o seu melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Amém? Eu gostaria de estar falando com a igreja sobre o nosso irmão Vanderlei, a nossa irmã Cleusenia, uma família aqui da igreja. Eu não sei se todos aqui têm a oportunidade de conhecê-los, né, e sabem de quem estou falando. Porém, eles são uma família aqui da nossa igreja que estão passando por um momento muito difícil, né? Infelizmente, o nosso irmão Vanderlei foi movido para um hospice. Como fala hospice? Estou falando perto, está baixinho. Um hospice é um local onde que a pessoa é dada poucos dias de vida, infelizmente. Faz bastante tempo que o irmão Vanderlei está vivendo com câncer, e ele foi dado poucos dias de vida. E eu fui visitá-lo essa semana. Fui no domingo, depois fui de novo antes de ontem. Estou tão confusa, gente. Essa semana foi péssima. Eu não estou lembrando de nada dessa semana. Acho que foi antes de ontem que eu fui. E eu gostaria de falar com a igreja sobre financeiro mesmo, gente. Porque não há outra coisa para falar sobre o financeiro. Nós necessitamos ajudá-los. Nós necessitamos. Porque depois que a pessoa falece, aí nós ajudamos muito bem para mandar corpo para o Brasil. Nós levantamos 2, 3, 5 mil, 6 mil, 10 mil para mandar o corpo para o Brasil. Mas, gente, nós necessitamos ajudá-los enquanto há vida.
quanto que nesse momento é que eles estão mais desesperados, porque a Cleuzeni, gente, ela tá tipo vagando, porque ela tem que trabalhar no meio de tudo isso, porque ela tem aluguel, ela tem comida, ela tem conta. Todos nós aqui que estamos sadios sabemos que não está fácil trabalhar com conta, com tudo, né? Muito tempo atrás, quando ele foi readiagnosticado, porque ele já teve esse problema, foi curado e depois de novo voltou, eu fiz um GoFundMe, as pessoas tiraram sarro. Feio, gente, muito feio. Tiraram sarro, fizeram piadinha, não sei o que. Ela falou: Cátia, pelo amor de Deus, retira isso, não quero, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Eu já estou com problema demais para ficar ouvindo as piadas das pessoas. Muito feio. Porque, gente, tem casos aqui na Irlanda de pessoas que faleceram, fizeram o GoFundMe, levantaram 7, 8 mil e compraram carro zero. Verdade verdadeira. Compraram carro zero e nem sei como que o corpo chegou no Brasil. Mas, gente, as pessoas estão sofrendo no nosso meio. As pessoas estão sofrendo. Eu sei que está todo mundo com necessidade, todo mundo está batalhando, os aluguéis estão super caros. Mas se nós dermos um pouquinho cada um, vai ser algum tipo de alívio para eles. Algum tipo de alívio vai ser. Vamos ter no nosso coração. É isso que Jesus falou: amai-vos uns aos outros. É nisso que Jesus está falando, sabe? E visitar. Ela estava tão grata pela visita. Ela ficou tão grata pela visita. Só de nós termos ido lá, sabe? Ter louvado com Ele, orado com Ele, ter ido até lá, abraçado, gente. Ela ficou tão grata pelo abraço, sabe? Vamos fazer parte com eles nesse momento. Porque depois, quando chegar a hora do enterro, é importante, mas agora é mais importante, gente. Agora é mais importante. Nós temos que fazer parte disso. Nós temos que ajudar, gente. Por favor, eu peço que nós temos no nosso coração de fazer parte disso, de poder ajudar eles nessa parte mais difícil. Amém? No nome de Jesus, eu gostaria de falar oi, depois desse momento pesado. Orar pela oferta. Falei, gente, que a minha cabeça está aqui. Senhor, sabe que eu vou orar? Eu vou orar que Deus nos prospere muito. Porque se Deus nos prosperar tanto, a gente não vai precisar estar aqui fazendo esse tipo de pedido, sabe? Nós não precisaremos, porque o nosso Deus, Ele é o ouro, Ele é o dono do ouro, da prata, Ele criou o céu, a terra, tudo que está dentro da terra, Ele criou, sabe? Para Ele, num piscar de olhos, Ele levanta um de nós aqui para sermos milionários nessa terra. Não custa nada para Ele. E esse negócio de crente ser pobre não é de Deus, não. Porque o céu foi feito de pedras preciosas, ouro. Eu não sou de pregar progresso e essas coisas, mas eu acredito num Deus extravagante, num Deus muito rico e que quer nos ver prosperar para que o reino prospere. Para que o reino prospere. Se nós quisermos fazer missões, precisa de dinheiro. Olha aí a escola que precisa de terminar, precisa de dinheiro. Olha aí, se nós quisermos fazer postos artesianos aí no Brasil, na África, em tudo quanto é, precisa do quê, gente? Precisa de dinheiro? Precisa de dinheiro. O dinheiro, ele é o veículo do evangelho, né? E nós vamos ser os milionários que vamos fazer a diferença até Jesus voltar. Levanta sua mão aí, futuros milionários. Os futuros milionários, né? Levanta sua mão, irmão, não quer ser milionário, não? Os futuros milionários da Irlanda, Deus vai fazer no nome de Jesus. Pai querido, no nome de Jesus, Senhor, nós clamamos ao Deus do ouro e da prata, Pai querido, que através desses dízimos, que através dessas ofertas, ó Pai querido, o Senhor abrirá portas de empregos, que o Senhor nos dará ideias para negócios, que o Senhor dará, Senhor, documentos para aqueles que não têm, Senhor, que o Senhor fará o impossível em nossas vidas, no nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai querido, num Deus da prosperidade. A sua palavra
palavra fala, amados, desejo acima de todas as coisas que vocês prosperem e estejam em saúde, assim como a sua alma prospera. Eu acredito na tua prosperidade nas nossas vidas, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ajudar no teu reino, ó Pai querido, no nome santo de Jesus, ó Senhor amado. Nos toca, ó Pai querido, nos dá ideia, Senhor amado, nos dá o coração, Senhor, de ofertadores, ó Senhor, para que seja fácil, ó Senhor, para que o Senhor nos prospere, ó Pai querido, no nome santo de Jesus, amém, amém, glórias a Deus, aleluia. Agora no momento mais leve de alegria, cadê a Vanessa de cá? Mas Vanessa, você não é nova, por que te colocaram aqui com uma pessoa? Mas eu já te vi antes. Ah, de casa. Ah, sim. Agora que eu estou lembrando bem de onde que eu te conheço. Beijo para o casal. Wesley, beijo. Wesley. Ah, Wesley é o pastor do pastor, é o primo do pastor Wesley, gente. É por isso que o seu nome é Wesley Kesley, pra combinar? Gente, foi a coisa mais engraçada. Estávamos em Cavan quando eles descobriram que eles são primos. Foi engraçado, gente. Foi engraçado. E a Maura... Não, Maura, não. Não tá certo, seu nome tá aqui não. Porque você é nossa. Seu nome não poderia estar aqui. Welcome back. Bem-vinda de volta, Maura. Mas seu nome tem que estar aqui, não. Eu vou te abraçar e te beijar, mas seu nome não tem que estar aqui de novo, não, porque você já é nossa. Amém, irmãos? Amém? É bom ver vocês aqui, todos vocês aqui. Que o Senhor os proteja e os cubra de bênção no nome de Jesus. Pastor Kesley. A Ana vai dar testemunho? A paz, igreja. Bom, como todo mundo sabe, a Irlanda está em uma crise enorme de casa. Ninguém acha casa, tá todo mundo, meu Deus, preciso de casa. E assim que eu cheguei aqui na Irlanda, eu fui morar com a minha irmã. E eu tenho uma filha, e quem tem filho sabe que criança pula, criança grita. E aí, no meio dessa confusão toda, ela falou, olha, não dá pra você ficar aqui, eu vou ter um neném, a sua filha faz muito barulho, e não dá, você precisa achar um canto pra você. Aí eu falei, como assim, gente? Não tem canto, não tem casa. Aí eu lembrei que uma vez a missionária Kátia, ela deu um testemunho que ela falou assim, que não tinha casa, as pessoas começavam a comprar casa, e era uma vitória e tudo mais. Eu falei, mas eu não tenho real, como é que eu vou alugar? Porque minha mãe veio pra cá, então eu ajudei nas despesas e eu fiquei zerada. Mas eu falei, tudo bem, né? Deus vai providenciar. E aí, depois de 1,5 que minha mãe foi embora, o meu landlord chegou e falou, olha, eu tenho um apartamento aqui em cima, de onde você mora, e eu vou alugar pra você, se você quiser. Falei, eu quero, vou fechar negócio, tá fechado, eu quero. Aí eu falei, mas como é que eu vou pagar, gente, o calção, que eu não tenho R$1. Falei, não, mas Deus vai prover. E Deus proveu. Eu paguei meu calção, paguei o aluguel, e agora eu tenho meu cantinho com a minha filha. E Deus proveu, e eu falei, meu Deus, agora eu tenho minha casa. Uau! E é isso. E são 2 testemunhos, e aí, depois de um tempo que eu estava aqui na Irlanda, as pessoas falaram, por que você não tem que dar o Children Benefits, né? Que é um benefício para a criança. E aí eu falei, meu Deus, será? Vou tentar, né? Aí comentei com minha irmã, ela falou, olha, tem 2 chances, ou você vai receber uma carta de deportação, ou eles vão pedir uma carta para você pedir para a ministra falar que você está aqui legalmente para você conseguir esse benefício, ou você não consegue. Aí eu falei, ela é. Aí no dia seguinte, a amiga dela foi lá, ela falou, eu não consegui fazer o meu benefício, o nenenzinho dela nasceu aqui, ela falou, eu não consegui fazer, é impossível. O brasileiro não consegue, é muito difícil, só se você estiver aqui muito tempo e tarará. Falei, tá bom.
então não vou fazer, né? Porque eu não quero ser deportada, passar essa vergonha, né, mulher? Não dá. Passou, deu um tempo, eu falei, não, eu vou fazer. Aí, antes de enviar os papéis pelo correio, eu ajoelhei e orei em cima dos papéis e falei, Senhor, vai junto com esses papéis. E depois de uns 4 meses, 5 meses, eu recebi a carta falando que foi aprovado e que agora tá tudo certo, gente. Então, assim, são muitas bênçãos. A paz, igreja. Também queria contar um testemunho. Algumas semanas atrás, ou não sei quantas, eu vim aqui para falar que eu consegui um novo emprego e eu estava muito feliz. E antes de eu iniciar essa jornada de fazer entrevista e essas coisas, eu sabia que tinha um risco de eu trabalhar nos finais de semana. E eu fiquei muito preocupada com isso, porque eu trabalho das 2 até 10h30 da noite. Então, eu sabia que isso ia me impedir de vir para a igreja. Mas eu falei, eu vou indo e vamos ver aonde que vai... Vamos ver o que vai acontecer. Aí eu fui a primeira entrevista, a segunda, a terceira, quarta, muitas entrevistas. E foi passando. Quando eu passei a primeira, eu falei, Deus está comigo. Quando eu passei a segunda, eu falei, não, Deus está comigo, Ele não vai impedir eu de cultuar. Aí eu fiquei muito preocupada, mas eu tinha um mês eu estava treinando. E era só de segunda a sexta, então até então estava ok. Mesmo que eu não ia poder vir nas terça-feiras, que doía muito, mas tudo bem. Pelo menos sábado eu ainda estava vindo. Aí agora que acabou essa fase, o meu gerente chegou e falou que as escalas iam mudar e que a gente ia começar a trabalhar no final de semana. Eu já fiquei muito, muito, muito agitada. Comecei a ficar muito ansiosa, que eu sentia assim no meu peito, porque eu sabia que eu teria que chegar neles e falar sábado à noite, não tem como, não sei o que nós vamos fazer, eu preciso estar na igreja. Essa era a minha mente, minha decisão. E se isso significava que eles iam me demitir ou o que for, eu ia aceitar, porque eu sabia que eu não podia impedir nada de permitir eu de cultuar. Aí eu cheguei... Primeiro, eu não conhecia o meu gerente quando todo mundo conheceu. Então, me deu tempo de eu passar o final de semana todinho orando, semana passada. E na segunda, quando a gente conversou com ela, as minhas férias as minhas folgas era quinta e sexta. Aí eu falei, meu Deus, e sábado e domingo trabalhando. Então, mesmo se eu queria tentar ir cultuar em outra igreja no domingo, não teria como. Aí eu falei, eu preciso conversar com você em privado. Aí ela conversou com a equipe, depois foi conversar com ela, e eu falei, não sei como que a gente vai fazer isso, mas sábado, 8 horas, horário da Irlanda, eu preciso estar dentro da igreja, porque eu cultuo toda semana. Aí ela ficou, pensando, aí eu falei, olha, vamos falar assim, talvez eu vou trabalhar, até 7 horas da noite, mas 8 horas eu tenho que estar dentro da igreja, e depois eu vou repondo os horários durante a semana, e ela ficou pensando. Aí ela pegou e falou, sabe que a melhor coisa é dar sexta e sábado off para você. Aí eu falei, ótimo, glória a Deus, porque meu relacionamento com Deus é muito importante. Então eu queria agradecer muito a Deus e encorajar os irmãos, quem talvez se vê nessa situação, busque o primeiro reino de Deus e o resto será acrescentado. Realmente, toma posicionamento. Toma seu posicionamento como o predileto, pastor Leandro falou. Para a gente tomar posicionamento, isso é muito importante. Tem pessoas lá fora que necessitam ouvir que Deus é Deus, e que Ele é vivo, e que tem esperança, e que tem vida, e vida em abundância. E a única maneira que a gente vai conseguir alcançar essas almas é tomando nossos posicionamentos. Não é colocando as coisas das nossas vidas em primeiro lugar. Não, porque aqui é somente uma passagem. E um dia tudo aqui vai acabar. É Deus primeiro e o resto Ele vai se encaixando. Amém? Amém, irmãos? Amém? Ora a Deus, vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus por essa noite, por esse culto. Foi uma semana pesada para todos nós, né?
irmãos não sabem, nós perdemos uma jovem que era daqui da igreja. Ela veio falecer no Brasil, mas Deus sabe de todas as coisas. E ontem jovens estiveram aqui, não simplesmente para fazer uma homenagem para ela, mas para falar de Deus, do amor.